Olá, pessoal, tudo bem? Boa noite. Bem-vindos a mais um programa Espiritismo na Prática. E hoje a gente vai falar um tema muito interessante que é liberdade e livre-arbítrio. Então, o que é liberdade? O que é o livre-arbítrio na visão do mundo espiritual? Será que a gente goza de liberdade total ou de liberdade relativa? Esses temas que a gente vai abordar hoje, então, no nosso programa de hoje. Antes de começarmos, boa noite, Lara, tudo bem? Boa noite, Jefferson. Tudo bem? Graças a Deus no trabalho. Boa noite a todos que nos acompanham aqui no Espiritismo na Prática. É uma alegria estar aqui, gente. Sempre uma alegria. É isso mesmo, Lara. A alegria sempre é nossa, né? Então, eu sei convidar vocês a se inscrever no canal, vocês possam compartilhar, divulgar nosso vídeo de hoje, para que mais pessoas possam receber a luz do Espiritismo. Porque o Espiritismo é a luz que alumia as trevas, é aquela faísca, aquela luz, aquele sol que vai fazer com que as trevas se dissipem ao nosso redor, nossa vida. Então, para a gente começar o programa de hoje, é interessante a gente fazer uma pré-definição, né, do que é o livre-arbítrio, né, o que o dicionário vem trazer sobre o livre-arbítrio. Então, diz o seguinte dicionário assim, ó. Livre-arbítrio é possibilidade de decidir, escolher em função própria, em função da vontade própria, isenta de qualquer condicionamento, motivo ou causa determinante. A liberdade de agir está condicionada, portanto, à vontade. Esta é a definição do dicionário, né? Agora, então, vamos à definição da doutrina espírita. O que a doutrina espírita fala sobre o livre-arbítrio? Olha que interessante. Livre-arbítrio é a liberdade de fazer ou não fazer, de seguir tal ou tal caminho. Para o seu adiantamento, o que é um dos atributos essenciais do espírito. Está escrito na Obras Póstumas, capítulo 3, item 16. Temos também no Livro dos Espíritos, na questão 780A, o seguinte colocação, né, de Kardec. O desenvolvimento do livre-arbítrio acompanha o da inteligência e aumenta a responsabilidade dos atos. Veja só que interessante, né? O que os espíritos respondem para Kardec. Vamos então ler novamente, preste bem atenção que os espíritos falam para Kardec. O desenvolvimento do livre-arbítrio acompanha o da inteligência e aumenta a responsabilidade dos atos. Que interessante, né? Então, já pode saber, então, a gente pode perceber que, à medida que a gente vai evoluindo, vamos ganhando maior liberdade. Mas essa liberdade, ela vem responsabilidades, tem dever, alguns deveres que a gente tem que cumprir, essa liberdade que a gente tem, né, dada por Deus. Então, Lara, o que você pode falar um pouquinho mais sobre o livre-arbítrio? O que é livre-arbítrio? Livre-arbítrio, Jefferson, como a gente diz aqui em Minas, é um trem de doido, viu? A título de curiosidade, gente, quem cunhou esse termo, assim, pelo que se sabe, foi Santo Agostinho. Né? Isso, gente, lá em 300 e pouco, né? No ano 350, 340 e alguma coisa. E como Jefferson bem disse, né, o livre-arbítrio é essa capacidade que a gente tem através da nossa vontade de fazer as nossas escolhas, de escolher o nosso caminho que nós vamos trilhar, né? Todos nós temos livre-arbítrio. Quanto maior a minha capacidade de pensar, de inteligência, maior fica o meu livre-arbítrio. Mas a gente não pode escolher, não pode se esquecer que quanto maior o livre-arbítrio, maior a nossa responsabilidade. Então, não adianta a gente ter um intelecto muito desenvolvido e achar que a gente pode escolher maus caminhos. Por quê? Porque nós teremos consequência pelas escolhas que nós fazemos, né? E para a doutrina espírita, como Jefferson bem disse, o livre-arbítrio ele está intimamente relacionado à questão da evolução e da responsabilidade individual, né? Ou seja, a responsabilidade de cada um de nós. Né? Como Jefferson bem disse, está lá na questão 780, do Livro dos Espíritos, o desenvolvimento do livre-arbítrio acompanha o da inteligência e aumenta a responsabilidade dos atos.
Depois, não adianta... Olha, quanto mais inteligência a gente tem, né, mais conhecimento a gente tem, quanto maior a nossa capacidade de raciocinar, maior a nossa responsabilidade, né? Então, se a gente... Olha, gente, todos nós fomos criados simples e ignorantes por Deus. Está lá no Livro dos Espíritos também, né? Ignorância no sentido de conhecimento. Quanto mais a gente caminha em direção ao conhecimento, maior a nossa responsabilidade. Depois não adianta a gente falar que eu não sabia disso. Sabia e escolheu fazer errado. Se escolheu fazer errado pela sua própria vontade, vai ter consequência, né? Então, o livre-arbítrio é igual eu falei, é um trem de doido mesmo, né? A gente tem que tomar muito cuidado com esse dom que Deus nos deu, né, do livre-arbítrio. Agora, a gente tem que entender também, por exemplo, o Kardec vai tratar da questão do livre-arbítrio no Livro dos Espíritos, principalmente nas questões 843 a 850. E a questão 843, para mim, ela é muito interessante, porque o Kardec pergunta assim: tem o homem o livre-arbítrio de seus atos? E aí, o que os espíritos respondem? Pois que tem a liberdade de pensar, tem igualmente a de obrar, ou seja, de trabalhar. Sem o livre-arbítrio, o homem seria máquina. Então, vejam a importância da questão da gente compreender o livre-arbítrio, né? Porque com esse essa essa nossa capacidade de escolher, né? Deus nos proporciona a oportunidade de nós mesmos edificarmos o nosso próprio progresso. Ou seja, cada um de nós, através do exercício da sua vontade, fazendo escolhas, edifica o seu próprio caminho evolutivo. Ou seja, nós somos os construtores da nossa própria felicidade ou do nosso próprio sofrimento. Por quê? Porque a gente tem a liberdade, como bem o Jefferson disse, de escolher o caminho que mais nos agrade, né? E aí a gente fica pensando assim, o que agrada a cada um de nós? Né? É só ver a estrada que você está caminhando, que você vai perceber claramente. Porque tem gente que fala assim: não, eu sou uma pessoa muito boa, mas está indo num caminho diametralmente oposto ao da bondade, da caridade, da prática da fraternidade, do amor, né? Então, olha o caminho que você está trilhando, que você vai saber exatamente as escolhas que você está fazendo, né? E como o livre-arbítrio se desenvolve com a razão, né? Quanto mais a razão se desenvolve, mais o espírito está se desenvolvendo, mais se acentua a liberdade de escolha, aliada à responsabilidade individual. Então, é aquilo que eu disse. Desculpa, gente. É aquilo que eu disse. Se você exerce a sua capacidade de raciocinar, se você já cresceu em inteligência, em conhecimento, a sua responsabilidade é muito maior, né? Porque você sabe exatamente o caminho que você está trilhando. Você já saiu da relativa ignorância, né? Então, olha, a gente tem que ter muito cuidado, gente, muito cuidado, né? Por exemplo, um adulto, ele decide ali acerca de, né, muitas coisas na sua vida. Agora, uma criança, não. A uma criança, você não tem o livre-arbítrio na criança, não é permitido. Por quê? Porque ela não tem capacidade de discernimento. E sabe, Jefferson, eu vejo com muita preocupação quando algumas pessoas colocam, e a gente vê famílias, né, deixando as crianças decidirem. Veja essa questão, por exemplo, aí que está muito em voga da ideologia de gênero, né? Em alguns países, como os Estados Unidos, gente, a questão é tão preocupante que você tem ali crianças de 5 anos fazendo transição de gênero. Qual a capacidade de discernir que essa criança tem? Nenhuma, né? Mas a responsabilidade é de quem está influenciando essa criança, de quem está dirigindo o caminho dessa criança. Então, gente, e essa pessoa está assim,
adulta exercendo seu livre-arbítrio e vai colher as consequências das escolhas que ela está fazendo, né? O Kardec fala que sem o livre-arbítrio nós seríamos, o Kardec não, os espíritos falam para Kardec, né? Que sem o livre-arbítrio nós seríamos como máquinas irresponsáveis. Então vejam, o livre-arbítrio está atrelado à responsabilidade. E essa é a questão mais séria. Porque se a gente não tivesse livre-arbítrio, se a gente fosse ali realmente como máquina, qual que é a culpa que a gente teria pelos erros cometidos e qual o mérito pelas conquistas que a gente realiza? Nenhum. Se você não tem livre-arbítrio para escolher. É por isso que a lei de Deus, gente, é tão perfeita, né? Deus nos dotou de livre-arbítrio para que a gente mesmo possa escolher os nossos caminhos. E aí a gente escolhe o bem ou o mal, né? Porque, gente, não tem meio caminho não, tá? Não tem caminho do meio não. Ou é bem ou é mal, porque quem não faz o bem já está fazendo mal por omissão. Então, são os dois caminhos que a gente tem, né? O mal é um caminho inventado pelo homem, porque Deus não criou a maldade, né? Deus criou a todos nós simples e ignorantes, mas ele não criou a maldade. A maldade, ela é consequência das nossas escolhas equivocadas, né? Então, gente, pelo livre-arbítrio, e tem uma coisa interessante, né, Jefferson, também da gente pensar. Por exemplo, Lara, você fala de livre-arbítrio, mas é aquelas pessoas que têm algum problema físico ali, mental mesmo, no cérebro, uma doença, por exemplo, uma anencefalia, ou uma. Eu esqueci o nome agora, essa doença que deu nas crianças, gente, que teve um surto dessa doença por conta do Zika vírus. Eu esqueci o nome dela agora. Não é que as crianças nasceram com má formação cerebral. O que acontece? Você tem um livre-arbítrio ali limitado, mas o espírito ali continua pensando, viu, gente? Fisicamente ele está debilitado, mas o espírito continua pensando, né? Porque quem manda é o espírito, né? Então, assim, nós somos senhores dos nossos pensamentos. Nós somos senhores das nossas aspirações. E ninguém, absolutamente ninguém, pode interferir nas nossas consciências, né? Isso não é permitido, né? As pessoas podem até tentar, né? Como um planeta de prova e expiação, nós estamos, né? Já ali nas primeiras horas da regeneração, né? Tá essa confusão aí de esse meio termo, né? Que as coisas estão aparecendo todas para que a gente tome conhecimento. Mas você vê, alguém pode querer tolher a nossa liberdade, o nosso livre-arbítrio, mas jamais interferir na nossa consciência, né? Tem aquelas pessoas também ali que estão em coma ou que estão com o corpo paralisado. Elas têm o livre-arbítrio também, por quê? Porque a mente está ativa, né? Então, é o pensamento que nos comanda. Se a gente pensa, a gente tem livre-arbítrio, né? Então, gente, é muito interessante essa questão do livre-arbítrio, porque ela nos coloca no seguinte dilema, né, Jefferson? Se nós somos livres para semear, e se nós colhemos aquilo que nós plantamos, é preciso que a gente compreenda, né, que todas essas lutas que a gente trava na nossa existência, né, todos esses desafios, né, todos esses desejos que a gente tem, os ideais que a gente tem, né, nós estamos fazendo uso do nosso livre-arbítrio, ou para o bem ou para o mal, né? Se a gente faz para o mal, nós vamos colher as consequências dos nossos atos. Se a gente faz para o bem, se a gente escolhe bem, nós vamos colher é como se a gente colhesse, gente, ou urtiga ou margarida, né? O que você quer colher? Espinheiro ou margarida? A gente tem que pensar nisso, né, Jefferson? É verdade, né, Lara? A lei da semeadura, ela é determinada, né? Pelas nossas ações, pelas nossas escolhas, né? Pelo nosso livre-arbítrio.
Então, semeou bem, colhe bem, semeou mal, colhe mal. Né? Então, a gente escolhe o que a gente quer, né? Receber na vida, né? E o que a gente fizer hoje vai refletir, vai ter como consequência no futuro, nesta reencarnação ou nas próximas reencarnações, né? Mas as consequências, os débitos que a gente tem aqui na Terra, como diz a mensagem de Jesus, né? A gente vai pagar até o último centil, né? Então, a gente tem que ficar atento frente a isso e não errar. Semear o bom, o bem, o bom, o bonito e o belo para Jesus, para podermos colher na frente mesmo. Então, é isso. É muito interessante, né, olha? Nossa liberdade, ela não pode ser total, né? A nossa liberdade, ela é relativa, pois eu posso exercer, né, o meu livre-arbítrio, né? Tomar as minhas decisões, fazer as minhas escolhas, posso realizar a minha vontade. E também eu posso fazer com que a minha liberdade ela possa determinar o que eu posso ser, o que eu posso fazer, o que eu não quero fazer, o que eu não quero ser. Então, o meu livre-arbítrio, né, me dá essa liberdade, me dá esse poder de escolher, esse poder da escolha, né? Então, a minha liberdade, meu livre-arbítrio, né, ela não pode, de maneira alguma, influenciar as outras pessoas. Né? Então, ou seja, a minha liberdade, ela começa em mim, mas termina quando começa a liberdade do outro. Porque eu não posso ser evasivo, né? Não posso invadir, invasivo, desculpa, não posso invadir a vida das outras pessoas, né? E determinar o que ela quer que eu seja, não que ela quer ela seja. Ou seja, eu não posso influenciar na escolha dela sem trazer consequências para mim e para ela também. Né? Quando eu vejo muitas pessoas, né? Elas não têm o poder de escolher, elas são influenciadas pelas notícias, pelas questões de influência pessoal, influência de ideologias ou de partidário, né, de um ponto ou de outro. Mas as pessoas não têm, algumas delas, né, não têm a consciência de despertar, de ter seu próprio poder de pensar, seu próprio poder de questionar. Não, será que isso que estou ouvindo está certo? Será que isso que eu vou fazer, o que estou fazendo, está correto? Se está correto, o quanto que eu estou influenciando outra pessoa, enquanto que eu estou influenciando ou interagindo, interferindo num grupo. São questões que nós temos que fazer para nós mesmos, né? Então, tudo que possa influenciar alguém ou alguma coisa, a gente tem que ter esse bom senso. Por isso que a gente falou, né, tanto eu como a Lara, no início, que a mensagem de Kardec, na questão 780, que a inteligência que a inteligência traz a responsabilidade das nossas ações, dos nossos deveres. Né? Então, é importante a gente saber isso. Então, quando eu tomo as minhas decisões, quando eu faço as minhas escolhas e passo por cima da vontade de outra pessoa, eu estou, então, invadindo a liberdade, estou invadindo o livre-arbítrio dessa pessoa. Então, de certa forma, né, eu estou direcionando, estou no comando do leme dessa pessoa, da vida dessa pessoa. Então, isso não é uma coisa que a gente não pode fazer. A gente pode, sim, ajudar, orientar, debater, se a pessoa pedir para nós conversar conosco, não eu ir lá dar meu pitaco, né, sem ser chamado, né? Aí dá essas probleminhas de família, essas questões de atrito, né, intriga. A liberdade, ela não deve ser uma medida coercitiva. Ela não pode ser uma medida de restringir a liberdade, a vontade do outro. Porque se eu faço isso, estou, então, impedindo que o outro tenha a sua forma de criar ideias, de ter pensamentos, de explorar a sua vontade, de elevar-se, de progredir a sua inteligência, o seu poder de questionar as coisas. Então, a expressão, a pessoa, todos nós temos que ter, então, essa expressão de vontade, expressão do espírito, poder exercer essa vontade, poder expressar essa ideia de pensamento, de escolher o que ela quer. Então, de maneira alguma, a gente deve invadir a liberdade do outro, porque invadindo, como já falamos, traz consequências nocivas
para nós e para quem está influenciando, está interagindo. E também tem a questão, né, que quando a gente influencia alguém, essa pessoa que está sendo influenciada, ela, por não ter esse poder de escolha, não ter segurança nas suas escolhas, na sua atitude de vida, na sua vontade, ela está entregando a sua vida para que outra pessoa a dirija, para que outra pessoa a gerencie. Isso não é algo que vai agregar uma evolução, um progresso para a pessoa, quanto ela pudesse questionar, quanto ela pudesse ter a sua voz, né, de ação. Então, aí alguém pode falar para mim, mas Jefferson, não há um destino, nós não somos destinados ou predestinados a alguma coisa. No Espiritismo, nós acreditamos que não existe destino, que não existe determinismo, não há essa determinação de coisas. Mas eu, na minha ignorância, e é uma opinião minha, não é o Espiritismo que está falando, mas é a opinião minha, afirmo que, na minha opinião, que nós temos sim um determinismo. Qual que é o determinismo? O determinismo é, nós somos determinados a amar, determinados ao amor. Então, tudo que a gente for fazer, a gente vai buscar fazer o amor, porque, de certa forma, a gente está sempre procurando amar alguém, ser amado, pertencer a um grupo e ser querido, ser agraciado com a companhia de pessoas. Então, se há algum determinismo, seria o de amar a Deus sobre todas as coisas e amar nosso próximo com a nós mesmos. Esse, para mim, seria o determinismo que há na nossa vida atual. Então, se a gente está predestinados, assim, né, do meu ponto de vista, a amar a Deus todas as coisas e ao nosso próximo com a nós mesmos, então esse amor fraternal que a gente desenvolve é para a gente poder saber conviver e buscar esperança, buscar valores, buscar virtudes que vão nos despertar para a evolução, para o descobrimento da inteligência, um ponto mais racional, mais lógico, né? E não algo passional ou de paixões humanas, como a gente utiliza hoje, atualmente, muita a paixão humana como uma certa forma de inteligência, né? Porque muitos de nós somos movidos a paixões. E a gente esquece a parte racional, a parte lógica das coisas. Então, não existe um espírito encarnado ou desencarnado que esteja predestinado ou destinado ou determinado ao mal. Porque, como a Lara falou, o mal não existe. O mal é coisa do homem. O homem que criou o mal, não foi Deus que criou o mal. Então, essa escolha que a gente tem entre fazer o bem ou fazer o mal, segundo a lei da semeadura, né? É uma escolha que nosso próprio ser quer fazer essa escolha para poder evoluir. Então, muitas pessoas acham que praticando o mal vão estar evoluindo. Pode ser que evolua em certo grau, bem pouquinho, bem pequeno. Mas se você buscar o bem, fazer o bem, você vai evoluir muito mais rápido, com menos dor, muito menos dor, vai ter muito menos espinho na sua vida, que a gente está destinado a amar, ao amor, né? Então, essa conquista, essa luz que a gente quer buscar através das nossas escolhas, através da nossa vontade, ela é uma forma de a gente querer conquistar a purificação espiritual, a luz que está interna em nós. Então, essa forma, pela nossa liberdade, né, e nossa vontade que é decorrente, né, de nossas escolhas, é que nós vamos então determinar as consequências que no futuro serão dadas por nós mesmos, através das nossas escolhas. Então, que vão impactar em nossa alma no futuro, no espírito, nosso espírito no futuro. Então, eu não vejo qualquer problema das pessoas em querer evoluir, mas eu vejo quando a pessoa quer evoluir com as paixões humanas, sem discernimento, sendo guiado por outras pessoas, sem qualquer tipo de sabedoria ou de questionamento. Será que eu estou caminhando certo? Será que eu estou fazendo certo? Então, eu acho que esse tipo de evolução só vai fazer a pessoa estacionar e estagnar no seu caminho evolutivo. Então, eu acho que, sim, quando a gente buscar o pensamento, buscar a ideia, a vontade e a gerência da nossa vida, nossas escolhas, poder questionar as escolhas que nós fazemos, poder entender e compreender o que nós fazemos de bem ou de mal e procurar purificar, ou seja, melhorar essa vida, no sentido de errar menos,
aí sim é uma evolução que vale a pena. Aí sim a gente vai conseguir, então, se iluminar e conquistar um grau mais alto na nossa jornada evolutiva. Particularmente, eu não conheço nenhuma pessoa na Terra que queira, né, que queira não evoluir. Por que eu digo isso? Porque cedo ou tarde, essa pessoa que diz, não quero evoluir, não quero ficar assim como estou, cedo ou tarde ela vai evoluir, ela vai ter que se render à evolução. Porque eu não falei, não vejo ninguém, né, não tem notícia de ninguém que conseguiu parar a sua evolução na Terra. Aliás, não tem como a gente deixar de evoluir, né? Porque isso, para a gente poder deixar de evoluir, a gente tem que ficar totalmente em estado vegetativo, sem pensar. Olha que sem pensar um dia inteiro é complicado. Imagina você fazer meditação ali, fazer sua meditação diária aí, ficar 10 minutos sem pensar é complicado. Para mim, que sou ansioso e sou agitado, é complicado. Imagina então para as pessoas que têm depressão, né? Pessoas que têm problemas, transtornos psicológicos, né? Então isso é muito complicado. Então a gente não conseguiria até teria que parar os 5 sentidos da nossa vida, né? O degustar, o paladar, a visão, a audição, o tato, né? Então é difícil a gente criar essa criatura em animação suspensa, é muito difícil. Então a gente não tem como não evoluir. Então, nesse sentido, eu quero trazer algumas mensagens que eu peguei da Espiritualidade e também da Bíblia, que eu achei muito interessante. Diz o seguinte, ó, Gálatas 5:1, ou seja, capítulo 5, versículo 1. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a julgo de servidão, ou seja, da escravidão. Aí vem Emmanuel, no livro Ceifa de Luz, falando o seguinte: não existe liberdade e respeito sem obrigação e desempenho. Que magnífico, né? Continua Emmanuel, mesmo livro. Dever observado e cumprido mede o nosso direito de agir com independência. Que magnífico, né? Agora tem a pergunta de Kardec, no Livro dos Espíritos, a questão 438, fala o seguinte: pergunta Kardec: o desenvolvimento da inteligência aumenta a liberdade dos atos? Respondem os espíritos: certamente. E é por isso que és mais esclarecido do que o selvagem. A Lara falou isso. E também mais responsável que ele. Então, ou seja, tudo que nós fizermos de errado, tudo que nós fizermos de condição, criarmos a condição de cometer erros, né? A gente vai estar se responsabilizando por isso, a gente vai estar arcando com as consequências disso. Então é importante que a gente tenha essa noção. Tudo que a gente planta, tudo que a gente semeia, ela traz consequências. Então a gente vai responder, vai ter muito mais responsabilidade, responder muito mais do que o selvagem, porque nós temos inteligência, que o selvagem ainda não adquiriu, mas que um dia ele vai estar adquirindo. Então é muito importante que nós tenhamos consciência disso, não é mesmo, Lara? É verdade, né, Jefferson? E quando a gente faz essa reflexão, pessoal, sobre liberdade, ela nunca pode deixar de levar em conta a responsabilidade, porque, como eu disse, né, as duas coisas estão ali interligadas de uma forma muito estreita, né? E olha, a gente precisa tratar dessa questão da liberdade de forma mais madura, né? De forma mais profunda. Porque liberdade é muito mais do que essas reivindicações exteriores que a gente faz, né? Vocês vejam, Jesus, através da sua vida aqui na Terra, né, da sua encarnação aqui na Terra, ele nos ensinou o caminho da libertação de nós mesmos, né? Ou seja, das trevas que existem dentro de nós, né? Então, assim, Jesus ele obedeceu à lei divina, ele fez o melhor que ele podia fazer com o tempo que ele dispunha aqui em benefício de todos nós, né? Apesar de todas as dificuldades que ele enfrentou, né? Lutas, conflitos no âmbito pessoal das suas próprias atividades, né? As afeições que não compreenderam de imediato, né? Pedro negou, né? Então, aqueles companheiros frágeis,
né? Os perseguidores, os adversários, nada disso faltou na vida de Jesus, gente. Mas Jesus nos ensinou que o que mede o nosso direito de agir com independência é o cumprimento do dever por nossa parte, né? Como o Jefferson citou aí o Emmanuel, né? Essa frase do Emmanuel é belíssima, né? Pelo Chico Xavier, que está lá no livro Ceifa de Luz. Não existe liberdade e respeito sem obrigação de desempenho. Ou seja, se eu quero liberdade, se eu quero respeito, eu tenho que cumprir as minhas obrigações bem cumpridas. Não é cumprir a toque de caixa, não. É cumprir de forma correta, bem cumprida. Então, assim, vamos perceber que quanto mais o homem evolui intelectualmente, mais o homem clama pela liberdade, né? Isso é um fator. Quanto mais evoluído, mais inteligência nós temos, mais liberdade nós queremos, né? Mas é preciso saber que liberdade é essa que eu quero, né? Hoje a gente vê uma coisa muito curiosa, né? A gente vê assim muitas pessoas dizerem aí, né, e que defendem as mulheres, né? Que a mulher tem liberdade de fazer o que ela quiser, né? Que os jovens têm que ter liberdade de escolha, que as crianças precisam ter liberdade de crescer, né? Que tem povos que ainda não são livres, que é preciso libertá-los. Gente, vamos prestar atenção numa coisa. O Emmanuel faz uma advertência a nós no livro Palavras de Vida Eterna, que ele vai dizer assim, ó, em todo canto a gente vê surgir os chamados campeões da liberdade, né, que levantam quartéis de opressão e esfogueadas legendas de rebeldia. Ou seja, muitos defendem a liberdade, mas no fundo são eles que se utilizam de artifícios para oprimir, para incitar comportamentos contrários aos ensinamentos de Jesus, a se rebelar contra as leis de Deus. Gente, isso é muito sério. Então, prestem atenção nas escolhas que vocês fazem, que todos nós fazemos, cada um de nós tem que prestar atenção nisso. Que ideias eu estou defendendo? Que escolhas eu estou fazendo para a minha vida? Elas vão contra os ensinamentos de Jesus? Elas me fazem rebelar contra a lei de Deus? Elas me fazem querer só direitos e nenhuma obrigação, nenhum dever a cumprir? É preciso que a gente amadureça e pense nisso, gente. Porque liberdade requer que se reconheça, antes de tudo, o impositivo necessário da responsabilidade da disciplina. Das duas coisas. Liberdade, ela precisa ser construção de um mundo melhor, do melhoramento de cada um de nós, né? De auxílio àqueles que necessitam, de elevação moral, né? Quando a gente fala moral, põe a gente aí arrepia os cabelos, né? Ah, lá vem com esse papo de moral. Moral, sim. Moral, sim. É preciso desenvolver a moral em todos nós, né? Então, a liberdade, ela precisa ser utilizada para beneficiar e para iluminar a humanidade, né? Não é, a liberdade não é só eu querer coisas ou direitos. Isso não é liberdade, tá? Liberdade passa por dever, responsabilidade e disciplina, né? Vamos lembrar o que Paulo nos adverte: fostes chamados à liberdade, mas não useis a liberdade favorecendo a devassidão. Ao invés disso, santifiquemos a liberdade através do amor, procurando servir. Então, veja, tem uma parcela imensa da humanidade que não gosta da responsabilidade que a liberdade traz. Por quê? Porque sem liberdade fica muito fácil a gente se entregar aos crimes, aos delitos de toda sorte, às inconsequências, né? Porque, sou ignorante, eu não preciso, né? Não tenho responsabilidade. Acorda, gente. Nós estamos entrando na era da regeneração. Você quer continuar aqui na Terra? Ou você quer ir para um planeta pior? Pois é, né? Cada um de nós precisa do outro para evoluir.
Cada um de nós precisa do outro para crescer, gente. É uma escada em que quem está no degrau acima ajuda quem está no degrau abaixo. Ou seja, nós precisamos uns dos outros. Mesmo porque, quando nós pedimos auxílio a Deus em alguma dificuldade, o auxílio sempre vem por intermédio do outro. Deus não aparece para você e fala: estou resolvendo seu problema, estou depositando 10 milhões na sua conta. Não é assim. Vem uma pessoa e vai te oferecer um emprego. Deus age em auxílio às criaturas através das próprias criaturas. Então a gente tem que ter essa responsabilidade de compreender essas coisas. E ó, quando nós não queremos aceitar que a liberdade anda de mãos dadas com a responsabilidade, ao invés da gente criar elos de ligação uns com os outros, nós criamos algemas, né, que nos aprisionam uns aos outros. Por quê? Porque eu tenho liberdade. Se eu não tiver responsabilidade com essa liberdade, eu estou cometendo enganos. E quando eu cometo enganos, eu sou obrigada, pela força da lei, de me reajustar. Ou seja, eu estou criando uma algema com o outro que eu prejudiquei. Então, gente, isso é realmente muito, mas muito sério mesmo. O Emmanuel, no livro Encontro Marcado, ele tem uma belíssima mensagem chamada Livres, mas Responsáveis. É o título da mensagem dele. Tá lá no livro Encontro Marcado, vale a leitura. Aliás, toda a obra do Chico, gente, vale a leitura. Mas esse livro Encontro Marcado, é esse livrico aqui, ó, Encontro Marcado, ele é fininho, gente. Fininho. Vale a pena você sentar para estudar, né? Nessa mensagem, o Emmanuel vai nos dizer que o homem é livre, mas responsável. E ele pode realizar o que ele deseja, mas ele vai estar ligado inevitavelmente ao fruto das suas próprias ações. E olha, basta que a gente analise essa questão sob a ótica do plantio e da colheita a que todos nós estamos submetidos, não é? Por exemplo, eu sou livre para reter qualquer posse material que, né, que a legislação na terra me permita, né? Mas como é que eu uso esse recurso material? Esta é a questão. Porque se eu usar esse recurso material para criar benefício para o outro, ótimo. Se eu usar esse recurso material para criar penúria para os meus semelhantes, vai ter consequência. Vai ter consequência. Eu vou entrar ali na fieira de provações, até que eu aprenda, né, a acender em mim mesma a luz da abnegação, né? E Emmanuel vai dizendo ali a respeito dos negócios, né, do estudo. Olha do estudo interessante que ele fala, gente, que o homem é livre para ler, para escrever, para ensinar, para estudar tudo que ele quiser. E vai conquistar ali aquela posição de sábio, né? Que se mobiliza dos recursos culturais ali em auxílio daqueles que estão no entorno dele. Mas olha, quando eu coloco os valores da inteligência em apoio ao mal, como muita gente tem feito hoje, em apoio ao mal, eu estou deteriorando a existência dos meus companheiros de humanidade, né? Para quê? Para acentuar meu próprio orgulho. E isso, gente, vai me trazer consequências. De novo, eu vou entrar na fila ali das provações até que eu consiga acender em mim mesmo a luz do discernimento. Emmanuel vai falar de trabalho, né, que nós somos livres para abraçar as tarefas em que a gente tem a maior afeição, né? Mas eu tenho que tomar cuidado, porque se eu utilizar da minha capacidade de trabalhar, de empreender, para perturbar outras pessoas, para fazer outras pessoas gratificando ali interesses menos dignos, de novo, eu vou entrar ali na fila de provações, gente, até que eu aprenda a acender dentro de mim a luz do serviço ao semelhante. E isso é muito interessante. A questão do sexo, então, é complicadíssima. Por quê?
Porque eu sou livre para usar minhas energias sexuais de acordo com o que eu quiser. Mas essa é uma questão, gente, que nos atrela a algemas, a grilhões pesadíssimos quando a gente se engana a respeito disso, né? Quando, por exemplo, eu estou num relacionamento, fico grávida e vou abortar. Ou quando o homem força a mulher a abortar. Gente, isso traz uma questão de desesperação para o espírito, de angústia imensa. Sabe por quê? Porque eu estou injuriando os sentimentos do outro. Eu estou agindo quando eu traio, né? Eu estou agindo com deslealdade. Eu estou desrespeitando o compromisso que eu assumi. Eu estou desrespeitando aquele ajuste emocional e afetivo que eu deveria ter. De novo, eu vou entrar na fileira ali das provações, até que eu aprenda a acender em mim mesma a luz do amor puro. Então, gente, nós somos livres para receber ou recusar até mesmo a nossa existência, né? A nossa reencarnação, mas eu vou colher invariavelmente os bens ou os males que dessa atitude vier a acontecer, né? Então, nós somos livres, gente, para desejar, para escolher, para fazer, para não fazer, para obter, mas nós somos todos obrigados, constrangidos a entrar realmente nos resultados das nossas próprias obras, né? Então vamos meditar nessas lições para que a gente não caia novamente, né, sob o jugo, o Jefferson bem disse, das nossas paixões materiais. Porque se a gente está encarnando até agora num planeta de prova e expiação, é porque nós ainda estamos muito ligados às questões materiais e às paixões que nos movem, né? É isso mesmo, olha. Com a sua explanação, a gente pode perceber que não existe livre-arbítrio, né, nem liberdade total, né? Mas a liberdade é relativa de acordo com a nossa inteligência, com o nosso senso de dever, com a nossa disciplina, né? Então, acho que é muito bem que você falou, né, essa explanação. Na medida em que a gente vai ganhando aí superioridade moral, né, através do conhecimento que a gente vai adquirindo e no exercício reencarnatório, ou seja, da reencarnação, as sucessivas reencarnações que a gente já teve, que a gente vai ter, a gente vai adquirindo mais responsabilidades, que a gente vai evoluindo. A gente vai evoluindo, a gente vai ganhando mais responsabilidades. Por quê? Como diz Jesus, cada um é dado segundo o que pode suportar, né? Então, a gente vai, o nosso grau de inteligência, nosso grau de compreensão das coisas, do mundo e das leis divinas, vai aumentando o nosso dever de ter essa disciplina, de ter essa responsabilidade sobre as nossas ações, sobre as nossas atitudes, pensamentos e ideias. Então, a vontade que a gente faz exercitando, então, aí a nosso livre-arbítrio, nossa liberdade, nos dá esse aumento de responsabilidade. Então, a cada um é dado, né, segundo suas obras. Então, essa é uma outra coisa que a gente tem que levar em consideração. Porque eu posso ter no pensamento uma liberdade menos restritiva, uma vez que nós não precisamos de uma ação, né, que vai ser concretizada. Ou seja, se a Lara me restringir a minha liberdade de ação, eu não posso fazer nada, ficar só em casa quieto, por exemplo, ou que situação, mas jamais eu consegui ter a liberdade, me restringir a liberdade de pensamento, uma liberdade de ter ideias. Assim é cada um de nós. Então, nós temos que ter essa liberdade de poder, essa vontade de poder ter a liberdade de expressar através do pensamento. Então, não é que nós não possamos concretizar certas ações, certas atitudes que nos impedem, mas isso não nos impede a ter pensamentos, né? Então, o que vale aí é o quê? Que nós tenhamos pensamentos bons. Quando a gente tiver pensamentos ruins, faça o seguinte exercício: troque esse pensamento ruim por um pensamento bom. Por que isso?
Toda vez que você tem um pensamento negativo, pensamento ruim, você vai estar sintonizando, ou seja, abrindo sua antena espiritual, sua antena mental, para vibrações no mesmo sentido, mesma sintonia. E vai atrair a atenção de espíritos negativos, espíritos trevosos. Então, por isso que acontece o seguinte, ó. Pessoa negativa, assim que você percebeu que está pensando negativo, já troca de pensamento. Troca com um bom, uma lembrança boa, algo bom, que vai destruir esses pensamentos negativos. Então, isso é essa liberdade de agir, essa liberdade de exercer a nossa vontade sobre uma imposição ou da nossa mente ou de outra pessoa. Então, isso é uma forma que a gente pode criar esse exercício, né, próprio, ou vontade própria, de exercer a inteligência que Deus nos deu, né? Diz Kardec, o comentário de Kardec, na questão 432, negar ao homem o livre-arbítrio seria negar nele a existência de uma alma inteligente e identificável como o animal, tanto do ponto de vista moral como o físico. Olha que interessante que o Kardec falou, né? Então, na hora da gente, por exemplo, desencarnar, eu posso escolher para onde eu quero ir. Tudo vai depender das escolhas que eu fizer, das ações que eu praticar aqui na Terra. Então, a gente ainda não tem a liberdade de escolher para onde eu quero ir, né, após desencarnar, mas eu tenho posso tentar querer evoluir no sentido de buscar ações, buscar ter pensamentos bons, positivos, na live caiu, pensamentos positivos, que eu possa usar isso aí a meu favor. Então, ou seja, tudo que eu plantar, tudo que eu semear aqui na Terra, eu vou estar colhendo, né, no plano físico e no plano espiritual também. Então, ou seja, a gente tem essa liberdade de escolher. Então, eu não posso querer agora, eu quero desencarnar e ir para a colônia Esperança, Nova Esperança. Não posso. Tudo depende do que eu fizer aqui, do que eu fiz aqui. Então, por isso que eu digo, né? Nossa liberdade, ela é relativa, não é de acordo com a nossa vontade, sendo sem medida de ações e pensamentos. Então, tudo que eu fizer aqui exige dever, exige obrigações que nós temos que cumprir para podermos, então, angariar recursos, tanto de frequência e sintonia, quanto recursos morais e intelectuais que a gente possa, então, exercer um pouquinho mais de liberdade, né? Então, a maioria da população aqui da Terra ela está condicionada a uma existência muito restritiva, porque ela não conseguiu ainda sair das paixões humanas, não conseguiu ainda sair da bolha que move a humanidade, que é a bolha de orgulho, vaidade, egoísmo, né? Subpor as pessoas à sua vontade, dirigir as pessoas sem dar a ela a sua própria escolha, né? Essa livre escolha. Então, isso é uma coisa que nós temos que ter em mente, né? Fazer bom uso das escolhas, né? Fazer o bom uso da nossa vontade na prática, no dia a dia, nos fará, então, trazer bons frutos e créditos que a gente pode utilizar para poder usar em nosso proveito, seja nessa encarnação como na próxima encarnação, ou até no mundo espiritual, né? A gente pode também usar essas créditos que a gente assume, que a gente conquista aqui na Terra, podemos, então, aí angariar, né, recursos para poder ajudar nossa evolução e poder ajudar a evolução da humanidade. Por quê? A gente nunca vai evoluir sozinho. A gente vai sempre evoluir em grupo, em coletividade. Então, eu não consigo visualizar alguém que encarna sem ajudar ninguém, evolui sem ajudar ninguém. Um exemplo muito prático é o Chico Xavier. O Chico Xavier ajuda tanta gente, conseguiu tanto crédito nessa atual encarnação, que ao desencarnar, teve só a presença de Jesus que veio recolher ele, né, seu espírito. Então, olha que mérito que a gente tem, né, de poder ter. Se a gente tivesse esforço, se a gente tivesse vontade ativa no bem. Querer ajudar o próximo, querer ajudar a humanidade, né? Então, isso é uma coisa que a gente tem que ter em mente. Então, diz Emmanuel, no livro Recados do Além, o seguinte: se ainda não conheces o ensinamento do Cristo,
estás livre para fazer o que gostas, mas se já aceitaste as lições de Jesus, está livre para fazer o que deves. Que maravilha! É direto, né? Emmanuel é direto, não tem meia palavra, né? Então, acho muito interessante que o Emmanuel vem falar para nós, porque a gente tem que usar essa liberdade, esse dever com Jesus, esse dever de levar a mensagem de Jesus, a levar a prática que Jesus veio nos ensinar, para poder ajudar e inspirar outras pessoas. Porque a gente está tão arraigado nas paixões do egoísmo, de viver para nós mesmos, que a gente se esquece de que somos uma coletividade, que somos seres que dependem uns dos outros, somos como células que estão ocupando um mesmo espaço para poder trocar relacionamentos, né, de todos os sentidos, onde a gente transporta o magnetismo de cada um para poder ajudar o próximo. O que é esse magnetismo? Concretizar esse magnetismo? É botar em prática nossa liberdade, nossas ações, nossas virtudes, nossos pensamentos, auxiliando a coletividade e o nosso progresso, porque a gente auxilia a coletividade, a gente está auxiliando a nós mesmos também, na nossa evolução. Então, isso é algo muito importante a gente meditar, né? Então, eu penso assim, a liberdade proporciona esse dever, essa responsabilidade, essa obrigação de você querer avançar. Avançando mais depressa é um tesouro que Deus nos dá. Porque a evolução é esse tesouro que Deus nos concede, é um dos tesouros que Deus nos dá, né, para a gente poder alcançar a nossa própria iluminação, para poder adquirir mais inteligência, mais experiência, e aí poder, então, compartilhar e divulgar essa experiência com pessoas que estão na retaguarda. Então, portanto, a gente tem que honrar, temos que ser fiéis a Deus, fiéis a Jesus. Tem aquela máxima, né, que nossos irmãos utilizam, né? Deus é fiel. Realmente, eu não tenho discussão nenhuma frente a isso. Não tem nem como discutir isso. Mas eu sou fiel a Deus? O quão eu sou fiel a Deus? Essa é uma coisa que a gente tem que pensar. Na mesma área. É verdade, né, Jefferson? E você disse uma coisa importante aí, na hora que você tocou na questão do livre pensamento, né? A importância, gente, do livre pensar é extrema na nossa vida, né? Tem até um texto do Kardec na Revista Espírita de 1867, na edição de fevereiro, que o título é Livre Pensamento e Livre Consciência. Gente, esse texto parece que foi escrito ontem, para nós, hoje. A situação que a gente vive no mundo hoje. Porque nesse texto, Kardec vai explicar a diferença, que existem dois tipos de livres pensadores, né? Aqueles que são incrédulos, que é o que a gente vê muita gente aí, né? Incrédulo, e que para quem ser livre pensador não é apenas crer no que se quer, mas não crer em nada, absolutamente nada, né? Libertar-se do freio, né? Do temor de Deus e do futuro, segundo Kardec diz, né? E tem os crentes, né? Para quem ser livre pensador é subordinar a crença à razão e libertar-se do jugo da fé cega. Olha que coisa interessante que o Kardec coloca. Um não crê em nada, né? Quer ficar livre de tudo, de Deus e de tudo. O outro não. O outro utiliza sua crença baseada na razão para se libertar do jugo da fé cega. Allan Kardec é fantástico, né, gente? E nesse texto, o Allan Kardec ele traz a discussão necessária entre o quê? Materialismo e ciência espírita. Gente, o espiritismo, ele não foi concebido como religião, ele é uma ciência, é uma filosofia, né? Então, o Kardec vai colocar essa questão muito clara nesse texto dos livres pensadores, materialismo e ciência espírita. E, gente, como é que nós vemos tantas pessoas ainda arraigadas ao materialismo, né? E a argumentação do Kardec é
fabulosa, fabulosa, né? Ela é rica, lúcida, né? Que eu fico pensando assim, gente, 150 anos, né? Que mais de 150 anos aí que o Kardec trouxe a obra, né? A gente ainda resiste como coletividade, como humanidade, a quebrar e a superar o paradigma materialista, né? Vocês vejam, né? A época em que foi escrito esse texto, que Kardec escreveu esse texto na Revista Espírita, tinha gente ali que questionava o espiritismo, né, com um argumento que Deus não pode ser demonstrado por uma equação algébrica, né, e que a alma não é perceptível com nada, né, nem com o auxílio de um reativo. Então, é absurdo você crer em Deus e na alma. Gente, 150 anos passaram e o que a gente vê é a mesma coisa, né? Gente hoje usando esse mesmo tipo de argumento. Ou seja, ou você quer ser discípulo da ciência, se você quer ser discípulo da ciência, você tem que ser ateu e materialista. E não é nada disso, gente. Nada disso, né? O espiritismo é uma ciência demonstrável, né? Os fenômenos dos espíritos são todos demonstrados, né? Então, assim, o Kardec vai falar que se essa argumentação conseguisse sustentar o crivo da verdade, como é que a gente explica, então, que a ciência não é infalível? Como é que nós vamos explicar as diversas vezes que a ciência deu como verdade algo e daqui a pouco reconheceu o erro, ou falou que era mentira uma coisa e daqui a pouco falou não, é verdade? Quantas vezes nós vimos isso aí, gente? Há 2 anos atrás, há 3 anos atrás, acontecendo no mundo inteiro, né? Ah, não é assim. Não, não, não é bem assim, não. É de outro jeito. A ciência é falível, porque o homem é falível, né? Será que a ciência, então, pode se arvorar ali em se dizer detentora de todas as verdades? Sabedora de todas as leis da natureza? De saber utilizar todos os recursos das leis que já são conhecidas? Porque tem leis que não são conhecidas ainda, gente. Né? Quanta gente aí, não acreditava lá, né, no início, que a Terra era plana. Pois é, são questões que. E hoje, essa mesma questão volta à baila. Como é que pode? Pois é. Então vejam, se hoje os homens já sabem muito mais do que os homens lá dos tempos primitivos, como é que a gente vai estabelecer algum limite absoluto àquilo que se pode saber? Como é que a gente vai afirmar categoricamente, gente, que não existe continuidade de vida após a morte do corpo material? Como? São questões que a gente precisa analisar. E veja, essa hipótese da vida após a morte, ela se torna realidade com o espiritismo. É graças ao espiritismo, gente, que muitas pessoas que acreditavam que morrer era para sempre, né, que era uma fatalidade irremediável, que era o fim da existência, que hoje essa mesma pessoa está certa de viver para sempre, que a vida não acaba, que se evolui constantemente em vários planos da existência. E Kardec, nesse artigo da Revista Espírita de 1867, ele faz uma analogia, gente, tão interessante, mas tão interessante, porque ele faz uma analogia com a força da gravidade. Olha o raciocínio desse espírito fenomenal que é Allan Kardec, né? Ele fala assim, olha, a gravidade, né, essa força gravitacional, ela rege o nosso universo, desde o grão de areia até os mundos. E aí ele vai fazer o seguinte questionamento: quem a viu? Quem a pôde seguir e analisar?
Em que consiste a força gravitacional? Qual a sua natureza? Qual a sua causa primeira? Alguém duvida da gravidade? Não, ninguém duvida. Se você pegar um objeto e largar, ele vai cair. Ele não vai ficar suspenso. Então, ninguém duvida da força da gravidade. E como é que você reconhece a força da gravidade? Pelos seus efeitos. Ou seja, se eu estou com esse objeto aqui e largo, ele cai. É o efeito. Qual a causa? A força da gravidade. Então, pelo efeito, a gente conclui a causa. E aí Kardec vai concluir brilhantemente a sua analogia, vou citá-lo textualmente, que ele diz o seguinte: dá-se o mesmo com Deus e a vida espiritual, que também se julga por seus efeitos, conforme o axioma: todo efeito tem uma causa. Todo efeito inteligente tem uma causa inteligente. O poder da causa inteligente está na razão da grandeza do efeito. Então, vejam, gente, essa questão é: quem é mais livre? Quem é mais independente? Qual que é menos perceptível por sua própria essência do que o pensamento? Você enxerga o pensamento? O pensamento nosso é livre. A gente dirige ele para o lado que quiser. As pessoas podem até tentar tolher sua liberdade de pensamento, mas não conseguem entrar na sua mente e falar: você não pode pensar isso. É proibido pensar isso. O pensamento é completamente independente. Então, vejam. Desculpa, gente. A liberdade de pensamento é essencial para a evolução do ser humano. O Jefferson citou Paulo em Gálatas, e é uma forma brilhante da gente compreender isso. Por que Cristo veio, gente? Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Então, a importância da liberdade de pensamento é enorme. E vocês vejam como é que nós estamos correndo riscos inerentes à nossa própria passividade diante dos acontecimentos do mundo de hoje? Né? Aquele que quer subjugar o pensamento à matéria, circunscrevendo as coisas puramente terrenas em nome da razão, é livre? Essa pessoa é livre? Ou a verdadeira liberdade está naquele que se atira de mente aberta ao infinito, que quer ver além do mundo material? Nós precisamos fazer essas reflexões, gente, porque os dois são livres. Exatamente. Qualquer um é livre para pensar o que quiser, mas só aqueles ligados à corrente materialista é que pretendem e pretenderam, durante todo o tempo da história humana, circunscrever o pensamento no limite do tangível. E o pensamento não tem limite. Mas eles querem circunscrever, ou seja, você pode ter liberdade de pensamento, você pode pensar o que você quiser, desde que esteja dentro do círculo que a gente traçou para o pensamento. Pensar fora desse círculo, a gente fala que não é mais pensamento, é loucura, é tolice, é negacionismo, é contrassenso. Porque só a nós, cientistas, materialistas, é que cabe discernir o falso do verdadeiro. Reconhece o discurso? É isso que a gente está vivendo hoje. É o maior risco que o ser humano corre, é a privação da sua liberdade. Então, o perigo, o Jefferson falou lá no início da questão de você interferir no pensamento do outro. O perigo da gente querer impor as nossas ideias aos outros, né, da gente querer ter um monopólio da razão, é a gente fazer exatamente isso, cercear a liberdade de pensamento. É você se tornar um tirano. Não sou eu que estou dizendo isso, não, gente. É Kardec. Né? E não é isso que a gente tem visto? Uma tentativa enlouquecida de estabelecer um discurso único,
de perseguir aqueles que não comungam com as mesmas ideias. Então, veja, o livre pensamento ele precisa ser entendido como o livre uso que a gente faz da nossa faculdade de pensar, de raciocinar, e não da sua aplicação a uma ordem qualquer de ideias. Não é escolher uma coisa em vez de outra, ou excluir uma ou outra crença. É liberdade absoluta da escolha das crenças. Eu posso acreditar naquilo que eu quiser acreditar. Essa é liberdade. O Kardec vai falar que toda opinião racional que não é imposta nem subjugada cegamente a outro, né, mas que é voluntariamente adotada em virtude do exercício do raciocínio pessoal, é um pensamento livre. Pode ser religioso, político, filosófico, não interessa. O livre pensamento, ele eleva a dignidade do homem, gente. Ele emancipa o espírito, por isso a liberdade é tão importante, né? Porque o livre pensamento impede que o homem seja escravo da matéria. Impede que o homem seja uma máquina de crer em qualquer coisa. O livre pensamento não quer escravo. O livre pensamento, ele simboliza a emancipação intelectual, a independência moral do homem. Então, quando a gente parte para criminalizar a liberdade de pensamento, né, isso é uma coisa aterrorizante da gente pensar, né? Para aqueles que querem a todo custo impor o seu modo de pensar ao outro, né? Fazendo com que a liberdade de pensamento só seja permitida se você pensar como eles, crer no que eles creem, né? É assim, você é livre para pensar, desde que você não vá mais longe, porque é a corda que eu te amarrei ali no pé, tá? Você pode ir até onde a corda vai. Se você for mais além, negacionista. Você não tem bom senso. Você está negando a ciência. Vejam, gente, o Espiritismo estabelece que antes de crer, é preciso compreender. Você não pode sair crendo cegamente. Para compreender, é preciso que a gente faça o uso do raciocínio. O Espiritismo, gente, tem uma frase de Kardec que eu acho maravilhosa nesse texto. Ele fala assim: ó, o Espiritismo sai do creia primeiro e depois compreenda se puder, para compreenda primeiro e depois acredite se quiser. Quer maior liberdade que essa? O Espiritismo fala isso para nós, gente. Vem, veja, observe, compare. E aí você vem a nós livremente, se isso for da sua vontade. Tomemos cuidado, gente, porque a liberdade é patrimônio do ser humano dado por Deus. Nenhum homem tem o direito de tirar a liberdade de consciência e de pensamento do outro ser. Ninguém tem direito de cercear o pensamento e a expressão do pensamento do outro. Então, é preciso acordar, gente. É preciso acordar. Essa questão da liberdade, ela é muito abrangente e a liberdade de pensamento é que nos faz evoluir. Prestem atenção nisso. Falei muito, né, Verdade. Jefferson? Oi? Não, fica tranquilo, Lara. Mas é verdade, né, Lara? A gente não tem o dever, nem a obrigação de invadir a liberdade do outro, né? Então, a gente tem que ter, sim, nossa liberdade, tem que saber expressar nossa liberdade, porque, como você falou, né, Deus nos deu a liberdade, Deus já nos criou livre. Porque se Deus nos quisesse ser escravo, não quisesse, a gente não fosse livre, ele não daria para nós a inteligência, a condição de evoluir, ter sabedoria, ter conhecimento. Né? Nós seríamos sempre simples e ignorantes, da criação até o final. Não, mas Deus nos deu, então, a liberdade para poder crescer à medida que a gente vai evoluindo, a gente vai encarnando, ter experiências, né? Isso é importante. Então, olha, eu vou fazer as considerações finais.
E aí eu fazer, então, a gente passou um pouquinho do tempo, né? Vamos lá. Diz Emmanuel no livro Palavras de Vida Eterna. Pessoal, é um excelente livro. Leiam. Eu fico apaixonado por esse livro. Esse livro é um dos que mais gosto. É meu livro de cabeceira, do Emmanuel, né? Diz o seguinte: meditemos na liberdade com o Cristo. O Cristo nos libertou das algemas da ignorância e da crueldade. Não lhes enxergamos qualquer traço de rebeldia em momento algum. Através de todas as circunstâncias, sem perder o dinamismo da própria fé, submete-se valoroso ao arbítrio de nosso Pai. Que magnífico, né? E em Gálatas, capítulo 5, 13, diz o seguinte, Paulo fala o seguinte: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede, antes, servos um dos outros pelo amor. Que magnífico, que beleza de palavra do Paulo. Para mim, o Paulo é um espírito muito sábio, hein? Ou é muito sábio ou era muito inspirado por algum espírito, né? Porque cada frase que ele fala, cada lição que ele coloca aqui nas cartas, muito magnífico. Então, eu penso assim, ó, se a pessoa que guarda rancor, guarda mágoas, rixas, né, com outras pessoas, ou com alguma circunstância, ou com alguém, essa pessoa ela não goza do livre-arbítrio relativo, ela goza da liberdade reduzida. O que seria isso? O que seria liberdade reduzida, ou livre-arbítrio reduzido? Seria porque ela é escravo de suas próprias emoções, de suas próprias paixões. Assim como aquelas pessoas que são possessivas por alguém, ou por alguma coisa, ou querem tomar do outro aquilo que não lhes pertence. Aliás, de certa forma, né, tudo que vai de encontro ao amor, ao bem, à fraternidade, ao pacifismo, nos torna escravos e dependentes de alguma coisa ou de alguma circunstância, que nos impede de ser felizes, nos impede de ter a alegria de viver, né? Porque a gente sempre quer alguma coisa a mais, né? Do que a gente não precisa ter. Então, as paixões humanas, as mais atrapalham do que ajudam, né? Pois basta você ver aquela pessoa que é seu desafeto, que a gente não gosta de estar perto dela, próximo dela, isso já nos faz sentir tristes, chateados, com ódio, com raiva, volta aquele sentimento de rancor de novo. Né? Então, a gente deixa de ser feliz, a gente perde o momento de ser feliz, para ser escravo da raiva, do ódio, né? Então, enfim, das energias baixas, né, que a gente vibra, né? Então, a gente vê no mundo a maioria das pessoas escrava de suas próprias paixões, de suas próprias imperfeições, de sua imperícia no uso da liberdade. E isso traz consequências, né, muito grave para a criatura humana. Então, gente, se a gente soubesse o quanto a gente poderia gozar de maior liberdade se a gente fosse desapegado aos bens, às coisas materiais, às pessoas né? Porque se a gente soubesse que fazer boas coisas, fazer boas escolhas, ter a vontade própria de agir, de pensar, se questionar, ou questionar alguma coisa, a gente então teria, como o Paulo fala, né, na Carta aos Gálatas, né? Então, eu penso assim, uma coisa muito interessante, que o Paulo quer dizer aqui, olha só que interessante. Porque vós, irmãos, fosse chamados à liberdade, porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne, sede antes servos uns dos outros pelo amor. Pensamos nisso, meditamos. O que o Paulo quis dizer aqui, então? Ou seja, se você quer ser servo de uma coisa, quer ser escravo de uma coisa, vamos dizer assim, entre aspas, né? Não escravo no sentido literal, mas se você quiser viver um propósito único, viva para esse seguinte propósito: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Na mesma área. Então,
Se ela quiser fazer algum comentário, quiser fazer as considerações finais, fique à vontade agora. Beleza, Jefferson, vamos lá. Gente, vocês desculpem, mas aqui onde eu tô tá uma chuvarada danada e tá toda hora a internet tá dando uns streamlings estranhos aqui, né? E desculpem a tosse também, gente, que eu ainda continuo um pouco gripada e a tosse é a última coisa que vai embora. Mas, só para a gente refletir, como última coisa, né? O Kardec, ele faz uma consideração interessante quando ele vai defender o espiritismo, né? Porque ele vai dizer assim, olha, para você que não aceita o espiritismo, você é livre, né? Agora, tudo que eu te peço é que você me deixe com a minha liberdade, como eu deixo você com a sua liberdade, né? E ele vai dizer uma coisa fantástica, ele fala assim, ó, se procurais me excluir, temendo que vos suplante, é que não estáis muito seguros de vós. Ô, gente, eu gosto disso demais, sabe por quê? Porque a gente pode adaptar isso para qualquer coisa. Quando alguma pessoa vem, né, buscar, querer discutir com você, eu estou falando discutir no sentido de você, né, colocar pontos de vista, não é briga, tá, gente? Que hoje as pessoas entendem discussão como briga, não é isso. Aí, às vezes, a pessoa percebe que está equivocada no argumento dela e ela parte, então, para não, você não pode dizer isso, você não pode pensar dessa forma. Por quê? Porque se você não permite que eu seja livre para pensar, quer dizer que você não está seguro daquilo que você mesmo pensa. Né? Então, isso é importante. A gente precisa entender que a liberdade é um bem precioso que o Criador nos concedeu. E a liberdade de pensar, gente, ela significa livre exame de todas as coisas, liberdade de consciência, fé raciocinada. Por isso a liberdade é tão importante. Não vamos nos deixar levar ali pelo medo, pelo pânico das coisas que estão acontecendo no mundo nesse momento, não. Sabe por quê? É porque as trevas e aqueles que servem às trevas querem isso mesmo, querem desequilíbrio, né? Então, olha, a gente precisa defender a nossa liberdade de pensamento e as nossas liberdades como filhos dignos de Deus que nós somos, né? Não é possível a gente ficar admitindo mais, eu sempre falo isso, nós precisamos amadurecer, sair da infância intelectual e espiritual, porque não é possível mais a gente admitir teorias utópicas, né, como os próprios espíritos nos dizem, né? Emmanuel fala muito isso, André Luiz fala muito isso, Leon Denis fala muito isso, né? O Kardec fala isso. Não é possível você admitir mais essas teorias utópicas que não sejam fundadas na observação das coisas, né? Mas a gente precisa lembrar também uma coisa, né, Jefferson? Sempre que a gente utiliza a nossa capacidade de raciocinar, gente, a gente também tem que utilizar a nossa tolerância e a nossa fraternidade, viu? Porque mesmo aqueles que ainda caminham ignorantes na escuridão do mundo, iludidos pelo poder temporal das coisas, né, por ideias sem sentido que contrariam os ensinos de Jesus, são filhos do mesmo Pai que nós. Portanto, são nossos irmãos, que uma hora vão aprender, como a gente aprendeu a duras penas e continua aprendendo, né? Caindo, levantando, tendo boa vontade para usar a capacidade de raciocinar. Então, se a gente quer liberdade, é preciso que a gente comece pela responsabilidade, pela disciplina, né? Emmanuel tem uma frase ótima, que ele fala assim, olha, a disciplina é alicerce da vida, a ordem é fundamento da lei. E foi por isso, gente, que Jesus, compreendendo que não existe direito sem obrigação e nem equilíbrio sem consciência tranquila, nos afirmou com a frase que muita gente repete: conhecereis a verdade, e a verdade vos fará livres. É isso, né, Jefferson? É isso mesmo, Lara. Muito interessante a sua exposição agora das considerações finais. Nos dá muito poder de questionar e pensar, né? O que a gente está fazendo de certo, de errado, né? Porque
só com conhecimento, né, que a gente consegue ter a liberdade de pensar, liberdade de poder usar a inteligência, né? Então, isso é muito interessante. Então, pessoal, chegamos ao fim do nosso programa de hoje. Foi muito produtivo, apesar dos empecilhos aqui do calor, muito calor aqui, e também da internet, né? Aqui ainda está chovendo também, a internet ficou um pouquinho piscando aqui, né? Então, espero que vocês tenham gostado do programa de hoje. Se inscreva no canal, compartilhe, deixe seu comentário. É muito importante que você compartilhe, se inscreva no canal. Por quê? Porque assim você nos ajuda a ganhar relevância no YouTube. Porque ganhando relevância no YouTube, o YouTube pega esse vídeo, sobe esse vídeo e mais pessoas vão ter acesso a esse vídeo. Se a gente quer sair da nossa bolha aqui, a gente quer expandir o conhecimento para outros horizontes, para chegar em outras casas. E, quem sabe, se Deus nos conceder, chegar nas casas as pessoas que estão tristes, estão decepcionadas com a vida, que querem tirar a vida. Então, essas pessoas que a gente quer alcançar também, para que a gente possa dar um up de inspiração, de buscar, dar sentido na vida delas, para elas buscar esperança, fé, confiança em Deus, né? Porque muitos de nós estamos sem fé, sem esperança, não confiamos em Deus. Então, nós temos que buscar isso, é isso que nós temos que buscar e também levar para as pessoas, né? Então, antes de a gente dar a nossa boa noite, Lara, muito obrigado pela presença de hoje, obrigado pelo programa, foi muito produtivo. Boa noite, Lara. Boa noite, Jefferson. Boa noite a todos que pacientemente nos acompanharam até agora. Fiquem todos na paz de nosso Senhor Jesus Cristo e até mais, gente. Até mais, gente. Obrigadão aí. Vamos ter confiança, vamos ter liberdade de pensar, liberdade para poder praticar ter vontade de fazer o pensamento virar ação e na prática aí, né? Tá bom? Até mais, então. Tenhamos fé.